Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luca, um dos professores de biologia aí do curso Anglo. Tudo bom? Vamos conversar um pouquinho sobre a questão 20 do simulado P3, tá? A primeira questão de biologia que aparece aí ao decorrer da prova é uma questão bastante interessante. Então vamos lá. O texto fala o seguinte: cientistas encontram a última refeição de dinossauro fossilizado em seu estômago. Fantástico, né? A análise do material mostrou que o animal tinha preferência alimentar por folhas de uma espécie específica de samambaia. Então, pessoal, isso daqui é para a gente ficar atento, tá? 88% do material encontrado era formado por isso. O restante era composto por sementes, pedaços de galhos e troncos de pelo menos 50 plantas diferentes, de vários tipos, incluindo desde musgos a plantas com flores, angiospermas. Um fato surpreendeu os pesquisadores. O animal parecia ignorar em grande parte, um ingrediente que cientistas supunham fazer parte da sua dieta por conta da sua abundância na época: as folhas de coníferas. Coníferas, depois a gente chega aqui, tá? Grupo que inclui, por exemplo, os pinheiros. Só alguns resquícios desse material foram encontrados no estômago do réptil. E aí, considerando as informações do texto a respeito dos hábitos alimentares do dinossauro analisado, conclui-se que. Então, pessoal, vamos partir das informações que tem no texto, pelo menos por enquanto, né? O que é importante? O que é importante destacar aqui? Essa parte, tá? Em que tem 88% do material que é constituído por pteridófitas. Samambaia é pteridófita, tá certo? E o restante, os outros 12%, é um pouco de tudo, né? Que vai desde musgos, que são as briófitas, tá? A plantas com flores, que são as geospermas, e aí ele fala de sementes, né? E isso também pode acabar incluindo aí gimnospermas, tá? Então, 12% é um pouco de todo o resto dos grupos vegetais. Então, isso era importante no texto, mas a gente precisava ter um conhecimento, né, prévio para responder conforme as alternativas. Então, vamos analisar essa árvore filogenética, tá? Que agrupa aqui os principais grupos de plantas terrestres, tá? E analisar ao longo dela as novidades evolutivas que foram dando origem às novas linhagens até chegar nas gimnospermas e angiospermas, tá certo? Então, partindo aqui dessa linhagem super antiga que deu origem a todas as plantas terrestres, a grande novidade, ou pelo menos uma das grandes novidades, é a formação de um embrião, tá? Então, após a fecundação do gameta de uma planta com outra, forma-se um embrião. Então, as plantas terrestres podem ser chamadas de embriófitas também. Seguindo aqui na linhagem, né, nós temos aqui esse ancestral, né, que vai dar origem à linhagem das briófitas, e depois toda essa outra linhagem aqui que vai dar origem aos outros grupos posteriormente, né? O que acontece em seguida é que nesta linhagem tem a novidade do sistema vascular, o aparecimento do sistema vascular, xilema e floema. Então, todas essas plantas, a partir dessa linhagem aqui, vão se chamar traqueófitas, beleza? Então, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas possuem esse sistema vascular. Analisando um pouco mais adiante, a partir desse ancestral que deu origem à linhagem das pteridófitas e origem a essa outra linhagem, tá certo? Nessa daqui, a gente tem o surgimento do quê? Das sementes. Então, gimnosperma e angiosperma são as únicas plantas capazes de produzir semente. E podemos chamar esses dois grupos, né, e unir eles, chamando-as de espermatófitas, beleza? E aí, por fim, na linhagem aqui, que dá origem às angiospermas, vem o advento da flor e fruto, beleza? Que caracteriza esse grupo aqui tão diverso e tão importante. Beleza, pessoal? Com isso, com as informações do texto e uma prévia, né, das novidades evolutivas das plantas terrestres, a gente consegue agora discutir as questões. Então, de novo, considerando as informações do texto a respeito dos hábitos alimentares do dinossauro analisado, conclui-se que o animal representado não consumia sementes de gimnospermas. Não podemos afirmar isso.
O texto não diz, né? E os outros 12% não poderia ter sementes de gimnosperma aí? Beleza? B. Os grupos vegetais da época citados produziam sementes. Só gimnosperma, no caso as coníferas, né? Aqui no texto, e as angiospermas. O resto não. Pteridófita e briófita não produz semente. Alternativa C. O alimento preferido do dinossauro integrava um grupo de plantas traqueófitas. Verdade, né? Afinal, 88% do material do estômago provinha de pteridófitas, né? Então, pteridófitas são traqueófitas, logo, o alimento preferido dele se baseava em plantas traqueófitas. Simples assim. Tudo bem? E aí, por fim, alternativa D. O dinossauro não consumia frutos porque as plantas não os produziam. Olha só. Ele consumia algumas flores, né? Então, consequentemente, estamos falando de angiospermas e que angiospermas vão produzir frutos. Então, essa aqui não está valendo. E aí, o dinossauro consumia sementes de pteridófitas? Erro conceitual gravíssimo, tá? Pteridófita não produz semente, somente as espermatófitas, gimnosperma e angiospermas. Então, eliminamos essas daqui também. Olha, espero ter ajudado, ok? E até uma próxima.